Então, galera, a gente agora está vendo a determinação do sexo através de alguns sistemas, ok? Nós já vimos determinação do sexo pelo sistema da temperatura, lá com as tartarugas e os lagartos, né? Vimos também determinação sexual pelo sistema XY, que é o nosso, das drosófilas, de algumas outras espécies. E lembrando que sempre quem determina o sexo numa espécie é o sexo heterogamético, independente se o heterogamético for o macho ou for a fêmea, tá bom? Sempre quem vai determinar é o sexo heterogamético, ou seja, quem produz gametas diferentes. Porque na produção de gametas diferentes é que a gente vai ter uma combinação e quando esse gameta, né, no caso do XY, né, no caso do Y, fecundar o X, a gente vai ter outro heterogamético, ok? Então, agora a gente vai ver a determinação que a gente chama de sistema X0, não é XO, é X0, zero porque significa ausência de um segundo cromossomo, tá? E aí, o sexo heterogamético é o que tem somente um cromossomo sexual e não dois, né? Isso acontece geralmente em alguns insetos, tá? Como besouros, gafanhotos, percevejos, alguns vermes. E aí, como que acontece isso, tá? O X0, o que a gente chama de X0, tá? Tem o X0 e o XX. XX é normal, vai produzir gametas com X e gametas com X, um tipo de gameta só. Esse cara aqui vai produzir gametas com cromossomo X e gametas sem nenhum cromossomo sexual lá dentro. Por isso, X0. E aí a gente tem que, quando um X fecunda outro X, tá? XX. No caso desse sistema, o XX ainda continua sendo fêmea. E quando um vazio fecunda um gameta com X, a gente tem X0 ou X, pode ser assim, ou X sem nada, tá? E aí a gente tem machos, tá? Nesse caso aqui, o X0 ou só o X é o macho, então eu vou falar que ele é o heterogamético, porque vai produzir gametas diferentes. E a fêmea é o XX, tá? Nesse caso dos gafanhotos aqui, ó, eles têm 22 cromossomos mais o sexual, tá? 22 são autossômicos. Relembrando, cromossomo autossômicos são cromossomos que não contêm genes relacionados com o sexo. E na fêmea são 22 mais o par sexual, ok? Total 24, ele 23. E aí, metade dos gametas dele vão ter 11 cromossomos, metade 22, mais o sexual, tá? E a outra metade só 11 cromossomos. E aí, como eu disse, se esse aqui com o X fecundar o da fêmea com o X, vai nascer uma fêmea. Se esse com nada fecundar um X aqui da fêmea, vai nascer um macho, tá bom? Então, é mais um sistema. O outro sistema, que inclusive é um sistema comum em aves, que já caiu, né, na prova da UERJ, tá? É o sistema ZW. Ele é muito parecido com o sistema XY que a gente tem. Só que aqui a gente vai chamar de ZW e o heterogamético vai ser a fêmea. A fêmea é que vai determinar o sexo, não mais o macho. Ela é que vai produzir gametas diferentes. Isso acontece em aves, acontece em borboletas, em mariposas, ok? E aí, o que a gente tem aqui, ó? O macho, ele vai produzir gametas iguais, tá? São 76 cromossomos. Você fala assim, Mary, então uma galinha mais evoluída do que... Olha só, vocês falam assim pra mim. Mary, então uma galinha mais evoluída do que a gente porque ela tem 76 cromossomos. Não, gente. Quantidade de cromossomos não determina evolução. Primeiro que mais evoluído é horrível de se falar, tá? Mas não determina evolução, não. Tá bom? Mas elas têm 76 cromossomos, tá? Mais o par sexual. E a fêmea também, 76, obviamente, mais o par sexual, que é o ZW. E aí, o macho produz gametas com Z
e a fêmea com Z e com W, tá? E aí, se um gameta Z fecundar um Z da fêmea, produz um pintinho ZZ, que é um macho. Se um gameta Z do macho fecundar o W da fêmea, produz uma pintinha, né? Que é o pintinho fêmea, né? Pintinha não existe, mas eu botei aqui só porque eu achei muito engraçadinho, tá bom? Então, galera, esse é o outro sistema. Agora a gente tem um resuminho dos sistemas aqui para você, só para você visualizar quais os sistemas que tem. Sistema XY, tá? Que ocorre na maioria dos mamíferos. O X0, que ocorre principalmente em gafanhotos, em besouros, em vermes. E o, aqui no caso, ele colocou Z0, tá? Mas posso também chamar de ZW, como a gente viu lá, não tem problema. Em vez do 0, ZW, tá? É porque é uma outra forma de chamar. E temos também o sistema haploide-diploide, tá? Que é o caso da reprodução partenogênica, que ocorre em abelhas, em alguns lagartos. Como é que é isso? As fêmeas têm 32 cromossomos, então elas são 2 Ns, e os machos, mesmo adultos, têm N cromossomos, têm a metade. Por que tem essa diferença entre macho e fêmea, entre abelha e zangão? É o seguinte, a abelha, ela vai produzir os gametas dela, então óvulos com 16 e 16, metade. Quando esses óvulos são fecundados por gametas masculinos, tá? 16 mais 16 produz sempre fêmeas, tá? Quando a fêmea quer produzir machos, o que ela faz? Ela libera um óvulo, esse óvulo não é fecundado. E aí ele começa a se proliferar por mitose, gerar um zigoto, que vai gerar um embrião, que vai gerar um indivíduo macho. Então, o óvulo não fecundado das abelhas ou de uma reprodução por partenogênese, ele é haploide. Por isso, o macho adulto, ele é 16, tá? Ele tem a metade. E aí, ele vai produzir gametas com 16 também. Então, galera, aí, óbvio que quando fecundar, ó, aqui tá errado, peraí. Aqui é 16. Quando fecundar, que o espermatozoide dele vai formar um indivíduo com 32, que vai ser fêmea. Quando não, vai formar, aqui eu não tinha visto que era 16, um macho. Opa, tá bom? Então, é assim que ocorre em abelhas, reprodução por partenogênese, tá? Então, a gente fica por aqui. Fechamos os sistemas, como que a determinação do sexo por sistemas de temperatura, sistemas de cromossomo sexual e sistema de partenogênese. E agora a gente vai ver, na próxima aula, como ocorre, como é a genética relacionada a esses cromossomos sexuais, tá bom?